representando também o sindicato dos funcionários públicos. Presidente, queria manifestar em relação a esse documento que foi apresentado aqui, de um pedido de cassação, portanto de investigação, como o próprio presidente colocou, porque primeiro precisa ser investigadas as denúncias para depois tomar uma decisão do colegiado aqui se procede ou não as denúncias aqui colocadas. Eu fiz parte de uma comissão especial de inquérito que apurou algumas irregularidades apontadas, inclusive foi entregue esse relatório no Ministério Público, né? Denúncias que diz respeito à questão administrativa. Esse relatório aqui da moradora Francisca Francilene de Moraes relata outras questões que vai além da CI, que foi uma investigação que a própria Câmara fez aqui recentemente, inclusive eu fiz parte da Comissão Especial de Inquérito. Quero fazer um registro aqui público de que mesmo na CI, ou neste texto, quando se fala da responsabilidade do ex-vereador e hoje secretário de Obras, Roberto Rodrigues, e inclusive textualmente a acusação diz que a prefeita municipal não criou uma sindicância para verificar a responsabilidade ou não, e é isso que o texto diz, no meu entendimento, essa questão do secretário está isenta ou que não é objeto de observação, no meu entendimento, neste relatório. Porque a responsabilidade, e aqui o texto diz isso claramente, é da própria prefeita. E por que é da própria prefeita? Porque ela é a gestora. Além dela ser a gestora, o próprio texto garante de que ela não tomou atitude em nem sequer estabelecer uma sindicância. E eu gostaria de fazer esse registro para que não tenha dúvida do meu voto. Voto sim, em relação às denúncias colocadas aqui, para serem apuradas. E são necessárias até que se prove o contrário. Porém, existem algumas questões, no meu entendimento, gritantes. Gritante no sentido que apresenta aqui como denúncia e que precisa ser apurada. Da responsabilidade, por exemplo, do fechamento das unidades de saúde nesse ano agora que passou, que ficaram quase que mais de 13 dias as unidades de saúde fechadas, e o secretário de saúde da época responsabilizava a prefeitura e a prefeita responsabilizava o secretário de saúde, e ninguém assumia nada, e quem pagou o preço foi a população de Jandira, que ficou sem médico durante 15 dias, num período tão importante de final de ano. Então, portanto, são questões que têm que ser colocadas. Outra questão recente, sim, a questão do Fundeb, que toda cidade paga. Quando tem recurso do Fundeb e tem recurso financeiro, tem que ter o direito, o professor, de receber esse resíduo, como toda e qualquer cidade faz. Mas não é privilégio desse governo, não, porque outros governos também tiveram essa atitude e que, inclusive, precisa ser verificada. E, por fim, senhor presidente, aqui fala da questão da merenda. Nós estamos numa situação tão crítica que um prefeito da nossa cidade, prefeito anterior, foi investigado, está sendo investigado pelo Ministério Público porque desviou dinheiro da merenda escolar. E a atual administração é acusada de não colocar merendeira para servir a merenda. Um tira e desvia o dinheiro da merenda e o outro não serve a merenda. Veja a situação que se encontra a cidade de Jandira. Veja a situação que se encontra as escolas de Jandira. Então, portanto, se é responsabilidade daquele que desviou o dinheiro do ex-prefeito, que inclusive é objeto pelo Ministério Público, também deve ser responsabilidade daquele que também, senhor presidente, para concluir, que também não dá condição para que sirva a merenda, como foi provado, inclusive muitas crianças da nossa cidade ficaram sem merenda por alguns dias. São questões que precisam ser discutidas e investigadas, sim. E por fim, senhor presidente, eu gostaria de frisar de que a responsabilidade é do gestor. A responsabilidade de uma administração é de quem governa. A cidade não aguenta mais
Não estou aqui para dizer que seja o quanto pior, melhor, não. Muito pelo contrário. Foi dado um crédito de voto de confiança no sentido de que a situação poderia mudar. Mas não mudou. Continuou na mesma paralisação, na inércia. Esse atual governo, infelizmente, se torna inerte às situações que estão acontecendo. Aliás, tem até um requerimento que eu estou entrando aqui, senhor presidente, que fala da preocupação nossa de que rompeu-se o contrato da funerária. Só para concluir, pode falar pela ordem. Pela ordem. Está acabado pela ordem. De um documento que, inclusive, vai ser objeto de discussão, de que se rompeu o contrato da funerária e hoje corre o risco do cidadão que precisa do serviço funerário não ter o serviço, porque não tem contrato estabelecido, porque se passou a data do contrato e não se renovou. Ou seja, está parecendo uma cidade folclórica. Daqui a pouco, bem amado vence da gente, o Rodrigo Paraguaçu vai ganhar da gente, não vai poder morrer porque não pode enterrar, não tem serviço funerário. Então, portanto, ela precisa sim abrir os olhos para a sua administração. E eu quero afirmar aqui que eu não sou do quanto pior, não. Nós fizemos a defesa quando é necessário, mas não dá para represar a água. A água um dia estoura e ela não percebeu da sua responsabilidade ainda. E isso é ruim para a cidade. Ela teria que ter a oportunidade, no momento que ela pôde fazer o debate do seu governo, de mostrar as ações positivas, e é isso que a gente esperava. Então, para concluir, senhor presidente, aqui ninguém está pré-julgando. Aqui ninguém quer um quanto pior para a nossa cidade. Mas se é uma denúncia e ainda vai ser investigada, como disse o próprio presidente, de que o que está escrito aqui é verdade absoluta. Muito pelo contrário, para que a própria prefeita tenha a oportunidade de responder à altura e se defender. Agora, eu não tenho dúvida que a gente tem que separar a situação. O que o cidadão de Jandira agora que está assistindo a esta sessão espera da gente é que a gente saia dessa situação, que a gente saia dessa confusão e essa turbulência política. Porque com essa turbulência, senhor presidente, quem paga o preço é o morador da cidade de Jandira. E é por isso que a gente precisa nortear a nossa posição. Continue discussão, a denúncia processando.